No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 temas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do biscoito maisena e do biscoito cream cracker. Será que o diabético pode consumir esses 2 tipos de biscoitos? Falaremos também a respeito do jejum. Será que o diabético pode ir à academia em jejum? E também falaremos a respeito do diabetes emocional. Será que realmente existe? O que essa condição pode interferir no tratamento de quem já possui um diagnóstico? Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder se inscrever no canal e também deixar o seu joinha. Caso você aprenda algo novo, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos um novo conteúdo a respeito de diabetes, alimentação, qualidade de vida, tratamento, ou seja, muito conteúdo de qualidade. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, quem tem pré-diabetes pode comer biscoito de maisena e biscoito cream cracker? E a resposta é que o pré-diabético até pode consumir esse produto, mas eu vou te mostrar a tabela nutricional para entender de uma vez por todas a respeito desses 2 biscoitos. Já aproveita, comente aqui embaixo. Você aí na sua cidade chama biscoito ou chama de bolacha? Eu, particularmente, chamo de biscoito, então eu quero que você comente aqui agora. Inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional do biscoito de maisena da marca Marilan. Nós iremos avaliar aí 30 gramas do produto, ou seja, 6 unidades e meia do biscoito de maisena para vocês entenderem de uma vez por todas. Então, nós podemos verificar que em 30 gramas, ou seja, 6 unidades e meia de biscoito de maisena, nós teremos 130 calorias, ou seja, uma quantidade até alta. Nós teremos também, em relação à presença de carboidratos, 21 gramas de carboidrato em 30 gramas do produto, ou seja, nós teremos aí mais de 50% de carboidrato somente nesses biscoitos. Então, uma quantidade bem elevada. Se você for comer 6 unidades, que corresponde a 30 gramas de produto, a sua glicose vai acabar subindo. Então, por isso que eu respondi no início, que o diabético até pode comer, mas eu tenho certeza que se você for comer esse produto, você não vai comer apenas 3 unidades aí, pois você vai acabar sentindo fome, não tem valor nutricional nenhum, pois não tem proteína de boa qualidade, vai ter também gordura, não vai dar saciedade, então não é tão interessante consumir. Por isso que quando as pessoas me perguntam a respeito do consumo de biscoito de maisena, eu aconselho a não comer, pois você vai estar comendo carboidrato que vai te dar fome rapidamente, ou seja, você vai acabar comendo de novo, poderá continuar comendo ainda mais carboidrato e a sua glicose vai só aumentando. Então, o ideal é trocar esse biscoito de maisena por um lanche mais proteico, como ovos, como queijo quente com orégano, e assim você vai estar consumindo menores quantidades de carboidrato e fica infinitamente melhor o consumo. Agora, nós vamos avaliar a tabela nutricional do biscoito cream cracker, também da marca Marilan. Nós também iremos avaliar 30 gramas do produto, que vai corresponder a 3 biscoitos cream cracker. Então é interessante que você tenha essa consciência. Nós teremos aí por volta de 128 calorias, ou seja, é bem próximo a quantidade de calorias de um biscoito para o outro, e nós teremos 20 gramas de carboidratos, ou seja, basicamente a mesma quantidade de carboidrato do biscoito de maisena para o biscoito cream cracker. O grande problema é
3 biscoitos cream cracker já vai ter essa quantidade de carboidrato. Você não vai querer comer apenas uma unidade, que vai ter aí por volta de 7 gramas de carboidratos, ou seja, você vai querer comer 3, 4, 5, 6, ou seja, vai só cada vez mais aumentando a quantidade de carboidrato. Mais uma vez, não é um alimento que vai tirar a sua fome, você vai sentir fome mais rapidamente e vai acabar consumindo mais carboidratos. Então, o diabético até pode consumir, mas eu não aconselho devido ao fato de que você vai acabar comendo mais, vai acabar aumentando a quantidade. É basicamente um biscoito prático para se poder fazer um lanche rápido, mas esse biscoito não mata a nossa fome, a gente acaba ficando com ainda mais fome e vai só aumentando a glicemia. Então, o meu conselho é, se você faz lanches com biscoito de maisena ou biscoito de cream cracker, por exemplo, deixe de lado, troque essas opções de lanches por outros alimentos. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards uma dica de vídeo onde eu forneci algumas dicas de lanches para você incluir a sua rotina e, consequentemente, ter um lanche melhor, com mais proteínas, mais boas fontes de gordura, para te dar maior saciedade, para facilitar o controle da sua glicose e assim você alcançar cada vez mais saúde. Então, deixe de lado esses 2 tipos de biscoitos ou bolachas e assim você vai melhorar muito o seu tratamento, tá ok? E a pergunta de número 2 ela é a seguinte: Edu, diabético tipo 2 pode malhar em jejum? E a resposta é que o diabético tipo 2 até pode malhar em jejum, desde que ele não faça a utilização de algum medicamento, como, por exemplo, a metformina, que é o Glifage, ou o glibenclamida. Se você que possui diagnóstico de diabetes tipo 2 e faz a utilização desses medicamentos logo pela manhã, o ideal é que você não treine em jejum ou deixe para tomar o medicamento quando retornar do treino, quando for fazer o seu café da manhã. O importante é que você tenha essa consciência, principalmente para poder evitar um episódio de hipoglicemia devido à utilização do glibenclamida, pois é um medicamento que estimula a produção de insulina e você pode passar por um episódio de hipoglicemia, ou seja, glicose baixa, e assim ter maiores problemas para poder controlar essa hipoglicemia que pode se tornar algo mais grave. Porém, para você que possui um diagnóstico de diabetes tipo 2 e já se cuida e já mantém uma boa glicemia, uma boa glicada e não tem a necessidade de utilizar medicamentos, pois o médico suspendeu, aí você pode fazer o seu treino em jejum, tem benefícios, é interessante e assim você consegue manter a qualidade da sua glicose mais bem estável, sem a necessidade de ter que utilizar medicamentos, e isso pode trazer benefícios sim, principalmente para a diminuição do peso corporal e, consequentemente, diminuir também a sua resistência à insulina, te dando cada vez mais qualidade de vida. Porém, se você possui diagnóstico de diabetes tipo 2, faz utilização de medicamentos, o ideal é que você não tome os medicamentos em jejum e vá treinar. Caso você faça a utilização do Glifage, aí você espera você terminar o treino, quando for se alimentar, fazer o seu café da manhã, por exemplo, aí você toma o seu Glifage. O importante também é, principalmente nos primeiros dias, monitorar a glicemia para verificar como a sua glicemia tem ficado e assim evitar episódios de hipoglicemia. Para você que possui diagnóstico de diabetes tipo 2 e faz a utilização de insulina, não é interessante você aplicar insulina e ir treinar, fazer sua musculação em jejum, pois também poderá ter episódios de hipoglicemia, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, é verdade que o emocional faz subir a glicose? Existe diabetes emocional? E a resposta é que não existe o termo diabetes emocional, não existe o diagnóstico de diabetes emocional, esse é um ponto importante. Porém, um emocional
desajustado, um emocional em desequilíbrio pode gerar alguns transtornos que podem causar o aumento da glicemia. E o principal é ansiedade. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade acabam descontando no consumo de alimentos. Então, uma pessoa está muito ansiosa, o que ela acaba fazendo? Comendo demais, come doces, come carboidratos e isso vai causar o aumento da sua glicemia. Porém, a gente observa também pessoas depressivas que acabam também descontando na alimentação, param de praticar atividade física e isso pode tudo contribuir de forma negativa no tratamento de quem tem diabetes. Porém, o diagnóstico de diabetes emocional não existe. Ele geralmente ou é um pré-diabetes, ou um diabetes tipo 2, ou um diabetes tipo 1, diabética gestacional e assim por diante. Porém, ninguém se torna um diabético emocional. Esse termo não existe. Mas, como eu já mencionei, se você passa por algum desequilíbrio emocional, principalmente ansiedade, depressão, você precisa tratar esses quadros através de um psicólogo, de um psiquiatra e assim estabilizar melhor a sua questão emocional para poder não ter um desequilíbrio também no tratamento, pois geralmente pessoas em depressão não têm motivação para poder tratar o diabetes, ou seja, não se alimentam bem, não praticam atividade física, e assim a glicose acaba descontrolando, causando o aparecimento de complicações, então pode se tornar algo muito grave. O ideal é que você trate principalmente as questões psicológicas e também não deixe de tratar o seu diagnóstico de diabetes, pois senão o aparecimento de complicações a médio e longo prazo pode piorar cada vez mais a situação, tá certo? Então, respondendo a pergunta, o emocional desequilibrado pode sim dificultar o tratamento de quem tem diabetes, porém, diabetes emocional não existe até os dias atuais. Então, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, controle a sua glicose, controle o seu emocional e assim, aos poucos, a gente vai encontrando o equilíbrio e facilitar o ganho de saúde cada vez mais. Tá certo? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o @ aqui embaixo. Lá eu solto uma caixinha de perguntas onde eu respondo as perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes e assim aqui no canal eu possa falar de uma maneira mais aprofundada, dando dicas, fornecendo conteúdo mais aprofundado para você continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento de uma maneira muito mais equilibrada, tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, pois dessa forma você ajudará diretamente no crescimento do canal e assim o YouTube possa entender que é um canal de qualidade e jogue esse conteúdo para cada vez mais pessoas espalhadas por todo esse nosso Brasil, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e assim evolua o seu tratamento de uma maneira inteligente e que vai te dar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.